Olá, professor, professora, tudo bem? Eu sou Carlos, sou PCNP de Matemática da Diretoria de Ensino Leste 2. Eu já convido você a fazer uma análise juntamente comigo sobre o currículo paulista na área de matemática, para que nós possamos melhorar e entender um pouco a prática do currículo na sala de aula. Vamos lá? Compartilhar a tela aqui com a gente. Vocês, um minutinho só, por favor. Temos a primeira página aqui, a página inicial, currículo paulista de matemática, né? Antes de mais nada, vamos aos nossos objetivos. Analisar as competências específicas da área de matemática, entender o processo cognitivo para o letramento matemático e associar o organizador curricular as unidades temáticas, habilidades e os objetivos de conhecimento. Nossa formação está começando. Antes de mais nada, eu trouxe aqui um organograma, fluxograma, organograma, para que nós possamos entender um pouco sobre essa questão do currículo paulista, como de conhecimento de todos, temos ainda um ensino fundamental que está já homologado, posto e determinado para o nosso trabalho, né? Então, as áreas de conhecimento, só revisitando aqui, linguagens, compreendido, composto por língua portuguesa, arte, educação física, língua inglês, matemática, ciências da natureza, a área de ciências humanas, que é a geografia e história, e o ensino religioso também. Aqui sim eu trago um organograma novamente aqui, para que nós possamos revisitar algumas situações para a constituição do currículo paulista como um todo, né? É importante sempre retomar como base, como documento, posso dizer, orientador ou documento maior, né? Eu não sei como é que é melhor especificar para nós, mas a Constituição de 1988, que é a quem determina toda essa questão dessa conjuntura e estrutura até a construção do currículo como um todo, né? Então, a Constituição de 88, a LDB 9394/96, a de 1996, que já trazia algumas concepções e já dizia que o currículo iria sofrer algumas alterações. Que tipo de alterações? Que cada estado e cada município pudesse ter o seu. Antes de mais nada, vale lembrar que para os componentes curriculares, antes existia algum direcionamento. Que tipo de direcionamento? As diretrizes nacionais curriculares, ela trazia quais eram os conteúdos programáticos, dito na época, né, que poderiam ser contemplados entre anos e séries. Mais à frente nós tivemos aqui a construção dos PCNs, os parâmetros curriculares nacionais. Depois tivemos aqui a constituição do currículo, no caso, o currículo oficial do Estado de São Paulo. Os PCNs, ele é de 95, 96, até 99, nós tivemos aí o currículo paulista, o currículo oficial do Estado de São Paulo, sua constituição de 2008 até 2018, nós tivemos aí a discussão e a constituição da Base Nacional Comum Curricular, que já afirmo não é um currículo, e sim é um direcionamento para os estados e municípios dos componentes essenciais para a aprendizagem dos alunos naquele ano e série. E o Estado de São Paulo, por sua vez, aqui já 2019, na 2020, a Constituição e a compreensão do currículo paulista.
Vale lembrar também que, de acordo com as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, já estava previsto também a questão de uma educação integral. Por isso que São Paulo sai na frente com o Inova Educação. Só para resgatar e relembrar um pouco do Inova Educação, são os componentes curriculares que aparecem como uma educação integral, que são tecnologia, projetos de vida e as eletivas, que são os novos componentes que atuam no segmento já da constituição do currículo paulista. E vale lembrar também da referência de outros livros também, que é o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, que também traz toda essa questão de competências, habilidades, competências socioemocionais, competências do projeto de vida, as competências já existentes no campo da educação integral e, como um todo, aqui, essa articulação do nosso organograma aqui para a constituição do currículo paulista. Aqui eu trago aqui a figura, né, a imagem do nosso currículo paulista, apresentado para vocês e de conhecimento, creio que de todos os professores da rede. A partir daqui, eu trago aqui em específico a área de matemática, né? A capa do caderno do professor de matemática. Mais à frente aqui eu falo um pouquinho como que é dividido toda essa estrutura. Ela vem dividida entre competências gerais e específicas, nós já vamos discutir já, as unidades temáticas, os objetos de conhecimentos e as habilidades. Antes eu te chamo a atenção, você não pode perder, no final da nossa teleaula, nós vamos compreender, analisar as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades, em que ano e série que elas estão atreladas hoje para o uso e prática do seu conhecimento em sala de aula. Eu conto com vocês até o final da nossa teleaula. Vamos lá? Então, eu vou falar um pouquinho nesse bloco aqui das competências específicas de matemática para o ensino fundamental. Primeira competência, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações nas diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com os impactos no mundo do trabalho. Ela é mais relacionada à ciência humana e às preocupações com as culturas e a ciência viva. Já a competência 2, ela fala um pouquinho em desenvolver o raciocínio lógico e o espírito de investigação e capacidade, produzir os argumentos, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para a compreensão e atuação ao mundo. Aqui eu trago no próximo slide uma figura relativa à competência 1 e 2. Então, como foi dito lá, a questão da ciência humana, da diferença das culturas, a preocupação com a ciência viva. Então, eu trago aqui como referência aqui o DNA, o código de barras. Para quem não, quem lembra, o código de barras ele tem todo o produto, ele começa sempre pelo 789, ele tem um código leitor, que também é uma preocupação, uma investigação de cada produto, o seu dígito verificador, assim como nós temos, cada um de nós temos o nosso CPF, nosso RG também tem o dígito verificador. Então são as questões relacionadas, são exemplos relacionados às competências 1 e 2, especificada anteriormente. Aqui a competência 3, ela fala em compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática
a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística, a probabilidade. São as áreas específicas de conhecimento na área de matemática como um todo. E a competência 4, fazer as observações sistemáticas de aspectos quantitativos, qualitativos presentes nas práticas sociais, culturais e na questão da organização e avaliar a ética e produzir argumentos convincentes. Aqui eu trago mais 2 exemplos aqui das competências 3 e 4. Então, aqui, como foi dito, a necessidade da competência 3 das relações matemáticas, como a álgebra, o cálculo, a geometria, o espaço, a forma e todas as contribuições relacionadas à área da matemática como um todo. Aqui outra competência 5, ela fala em utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais, disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando as estratégias e resultados. Então eu trago aqui alguns exemplos para vocês. O Kahoot, para quem não conhece, o Kahoot são aquelas atividades na modalidade relacionada à tecnologia, onde eu apresento, neste caso aqui, 4 situações de aprendizagem ou 4 resultados diferentes, onde o aluno, através do mundo digital, ele pode optar pela melhor alternativa, sendo ela A, B, C ou D, e ele encontrará o resultado. O Kahoot, para quem não conhece, é importante utilizar na área de matemática e outras áreas também. É um dos recursos tecnológicos que vem aí atribuindo aí a nossa nova modalidade aí ao nosso contexto aí de trazer a inserção do mundo digital, e também é uma competência que já está lá na base nacional como curricular, e ela vem aqui para a matemática. Esse é um dos exemplos, como também jogos, como o processo de gamificação e outros processos atrelados à área da matemática, com jogos e a participação de todos nesse novo contexto favorável. A competência 6, ela vem para enfrentar a situação, problemas em múltiplos contextos, incluindo situações imaginárias, não diretamente relacionada ao aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros, como gráficos, tabelas, esquemas, além de texto, na língua materna, entre outras linguagens para os algoritmos e como os fluxogramas. Eu falei lá na frente, organograma, fluxograma, mas vale lembrar agora que nesse novo contexto, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz novos desafios, novos exemplos na área de matemática, como, por exemplo, a construção de um fluxograma que está relacionado a um pedido, a uma transformação, uma adaptação. Vamos dar um exemplo? Então aqui eu trago aqui a representação de um fluxograma. Então eu tenho aqui a figura que indica o início ou o fim de um processo, aqui indica cada atividade que precisa ser executada, indica um ponto de tomada de decisão, indica uma direção do fluxo, indica documentos utilizados no processo, indica uma espera, e indica que o fluxograma continua a partir desse ponto em outro círculo, que com a mesma letra ou número que aparece no seu interior. Então vocês podem observar que são figuras geométricas que indicam cada um processo ou cada parte do programa em que pode ser realizado. Aqui entra um pouco a questão da tecnologia, também como entra um pouco da questão nas grandes empresas, talvez alguns de vocês lembram, quando existia lá no controle de qualidade também, e o PCP, o Planejamento e Controle de Produção. Por que é importante discutir isso em matemática?
porque ao passar do tempo, principalmente quando o aluno vai desenvolver algum aspecto, alguma situação, um problema em relação à função, à questão custo da matéria-prima, custo de fabricação, em algum momento ele poderá utilizar essa representação no fluxograma. Então ele vem aí para auxiliar não somente nos aspectos relativos à função, mas como todo o campo do eixo das temáticas da matemática como um todo. Então ele vem aí somar aí, trazendo aí novas contribuições aí para a área de matemática. Aqui eu tenho um outro exemplo de um funcionamento de um fluxograma. Então, a garota aqui, ela fala, como há 3 faixas possíveis para o IMC. O IMC é o Índice de Massa Corporal. Acabei colocando uma estrutura de decisão logo após a outra. Então, temos ali ler a massa, ler a altura e calcular o IMC. Então, aqui o peso normal está entre 17,6 e 20,5. Se sim, está normal. Aí está entre 20,5 e 24,5 está na faixa do sobrepeso. E acima de 24,5 está na obesidade. Aí o rapaz aqui afirma, o garoto afirma, ficou ótimo, representa exatamente como funciona o algoritmo para esse cálculo. Então o fluxograma ele vem contribuir aí na matemática de diversas maneiras aí. Vocês podem observar que desde o 6º ano, dos anos finais, ele já vem trazendo alguns exercícios e algumas atividades focadas na resolução de problemas no campo de observar, de realizar, de compreender, trazer toda essa dinâmica aí para um processo mais compreensivo lá nos anos finais e no ensino médio também. A competência 7, ela vem desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando também a diversidade de opiniões, de indivíduos, grupos sociais, de qualquer natureza. Ele vem focando um pouco a questão da pesquisa, da questão de opinião pública. A competência 8, ela fala em interagir com seus pares a forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para combater os questionamentos da busca de soluções para problemas de modo a identificar os aspectos consensuais. Então, como eu disse, a competência 7 e a 8, ela vem mais no campo, desenvolver um pouco a questão do tratamento da informação, valorizar um pouco mais essa questão da pesquisa, e eu trouxe aqui 2 exemplos aqui da competência 7 e 8. Uma delas é um projeto de urgência social. Fica a dica: hospital, termômetro, unidade de saúde, fique alerta em casa. E aqui, fique em casa. Então, aí, mais uma vez também, reforçando a questão da pandemia, Covid-19, para que nós possamos aí ficar um pouco mais em casa e não sair menos na rua, para não chegar aqui ao vermelho e de ter que analisar, de passar por uma necessidade de frequentar o hospital. E aqui, como ele fala também na competência 8, a questão do trabalho coletivo. Então, já na atualidade, aqui eu trago um recorte aqui de uma reunião com alguns colegas discutindo sobre o regulamento da jornada de matemática, e essa reunião ela já foi feita aqui no formato do aplicativo Teams, onde alguns colegas tiveram a oportunidade de participar e dar as suas opiniões na construção coletiva de um regulamento da jornada de matemática, que vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente. Agora eu vou falar um pouco das unidades, ideias e objetos de matemática. Vale lembrar que a mudança
que vem agora, que a Base Nacional Comum Curricular trouxe, e ela está atrelada também ao currículo paulista, a nova nomenclatura nacional para a área de matemática. Então, nós temos como unidades temáticas, agora, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Acho que vocês observaram que houveram algumas mudanças. Nós tínhamos antes números, operações e funções, e aqui nós tínhamos estatística. Então, agora só retomando, só reforçando. Nova nomenclatura das unidades temáticas, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. E você não pode perder. No final dessa teleaula, nós vamos fazer uma conexão dessas unidades temáticas com os objetos de conhecimento e qual a quantidade de aulas de habilidades que foram distribuídas para cada ano e série. É importante que nós conheçamos e atuamos isso na nossa prática escolar. Retomando aqui ainda as ideias fundamentais da área de matemática, nós temos aqui as ideias de equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, a variação, a interdependência e a representação. Então, todas essas ideias fundamentais, elas apontam ali todo o seu script do conhecimento do currículo, que vai desde o primeiro ano dos anos iniciais até a terceira série do ensino médio. No nosso caso aqui, estamos discutindo até o nono ano, que trata-se do currículo paulista dos anos finais, até o nono ano. Mas as ideias fundamentais são as mesmas para todos os anos e séries. E aqui são os objetos de conhecimento que são e que foram substituídos pelos conteúdos. Então, hoje em dia, o termo conteúdo ele está em extinção. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular e a sua homologação e as suas adaptações, hoje nós falamos em objetos de conhecimento. É importante também lembrar que a nova nomenclatura trouxe também um código alfanumérico, que é importante nós analisarmos em todas as habilidades. Por exemplo, eu trago aqui para vocês o EF, que significa EF, Ensino Fundamental, 6 e o 7. O 6, olha, observe aqui conforme o quadrante. O primeiro par de números indica o ano de 1 a 9. Então, aqui eu estou indicando o ano de 1 a 9, o 6 é relativo ao sexto ano, que se refere às habilidades, no caso de arte, educação física, no bloco dos anos que segue aqui. Arte, do primeiro ao quinto ano, 6, 9, do sexto ao nono ano, educação física, 12, do primeiro ao segundo ano, 35 do terceiro ao quinto ano, 67 do sexto ao sétimo ano e 89 oitavo e nono ano. Então, cada um deles aqui, o 6 e o sétimo, sexto ano, habilidades do sétimo ano. Aqui ele vem informando aqui o EF novamente, ensino fundamental. O segundo par de letras indica o componente curricular, me desculpem, não é ensino fundamental, e sim educação física no caso aqui, EF, educação física. A R vem para arte, C, ciências, EF, educação física, conforme o nosso exemplo aqui, G, geografia, HI, história, LI, língua inglesa, LP, língua portuguesa e MA, matemática. No nosso caso, muitas vezes nós vamos encontrar aqui MA, matemática. E para finalizar, o último par de números indica a posição da habilidade na numeração da sequência do ano em que o bloco de anos
para identificar a habilidade relativa ao que está se executando, que está se estudando para o ano e série. Então é importante só retomar essa questão. O código alfanumérico agora ele existe em todas as habilidades para identificação de ano, série, turma e habilidade. Aqui eu trago novamente aqui um recorte do nosso currículo, as capas do currículo paulista, né? No nosso caso, São Paulo faz escola, ele continua. Aqui é um recorte do caderno do professor da área de matemática, que é o terceiro bimestre. O modelo e o formato dele é o mesmo para todos, né? E a estrutura do currículo paulista, como é que ela vem sendo distribuída para nós? Então, a educação infantil, ela vem desde a educação infantil até a educação fundamental, nas 5 áreas de conhecimento, conforme mostrada no primeiro quadrante. Linguagens, que são língua portuguesa, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Matemática, que está sozinha, a área de ciências da natureza, história e geografia, ciências da natureza, ciências, basicamente ela sozinha, ciências humanas, história e geografia, e o ensino religioso. Os objetos de aprendizagem são do EI, da educação infantil, e as habilidades EF da educação do ensino fundamental. São os organizadores curriculares e as orientações complementares. É importante que nós conhecemos um pouco dessa questão, como é o funcionamento, como que é a dinâmica e a estrutura do currículo paulista. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos dos processos cognitivos para o letramento matemático. Então, a habilidade dos processos cognitivos, nada mais, nada menos, nós sabemos que é relacionado ao conhecimento, à memória, à criatividade, ao raciocínio lógico. Já quando ele fala na questão de representar, dominar a linguagem matemática ao fazer diferentes representações a partir do ato de ler e de interpretar, pode ser indicado o indicador da aprendizagem, como, por exemplo, a reta numérica, as equações, as figuras geométricas. Quando ele entra no campo de argumentar, ampliar o repertório para defender as suas ideias a partir de argumentações coerentes com a situação proposta, estabelecer conjunturas, usar recursos para a criação, assim desenvolver autonomia, a sua expressão, são a utilização de dicionários, termos técnicos da matemática, conversar com o problema matemático como um todo. Então, quando ele fala em argumentar, é você conversar com o problema da área da matemática como um todo. E quando eu tenho aqui o contexto de reconhecer, a busca da memória, o conceito de uma situação semelhante que permite que se sinta familiarizado com o objeto do conhecimento em questão, é você trabalhar os números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais, os números reais, os números complexos e por aí vai. E aplicar, ter o princípio do que é solicitado, buscar a memória e então aplicá-lo em determinado contexto. Aplicar o quê? Fórmulas de Bhaskara, a fórmula da equação de segundo grau, aplicar as circunferências, como outros exemplos que você, professor de matemática, reconhece melhor do que os nossos exemplos aqui, que é a aplicabilidade de todas as fórmulas que são utilizadas que agora estão presentes aí em todos os anos e séries da escola como um todo, como o RG, o número de matrícula, o número da sua rua, o número de casa. Então, esse objeto de conhecimento vem com essa formalidade. Já o exemplo 2 aqui também relativo a números, que também é do primeiro ano, os anos iniciais, só para nós darmos continuidade. EF, Ensino Fundamental, 01, primeiro ano, MA, Matemática, 02, Habilidade 2.
contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos. Nesse caso aqui, são as quantidades de elementos de uma coleção, as estimativas, contagem, ou até mesmo quando ele fala em sequência, em quadrados, triângulos, lâmpadas, cadeiras, quando ele fala em quantificação de elementos, estimativas, contagens de figurinhas e outros exemplos também do cotidiano. Mais um exemplo aqui, agora saindo do campo de números, entrando para a álgebra, que também é trabalhado desde o primeiro ano dos anos iniciais. Então eu tenho um exemplo aqui do terceiro ano dos anos iniciais. Só retomando aqui, para que nós possamos identificar, álgebra terceiro, EF, Ensino Fundamental, 03, terceiro ano, MA, Matemática, 10, Competência 10. Identificar regularidades e sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adição ou subtração, por meio ou por mesmo número, descrever uma regra de formação com uma sequência, determinar elementos faltantes ou seguintes. Então, aqui no caso, o exemplo, o objeto de conhecimento é a identificação e a descrição da regularidade em sequências numéricas. Então, se eu tenho, por exemplo, 1, 5, 8, 10, 12, quais são os números faltantes? Seria nesse contexto os alunos reconhecer. Mais ainda, ele pode ser trabalhado através de um triângulo ou de uma lâmpada, ou através de uma figura geométrica, que ele já pudesse começar a ter a sua inserção com a identificação de uma sequência, uma regularidade no campo da álgebra. Já o terceiro ano, só para retomar aqui, EF 03, MA, Matemática, e a competência 11. Esse eu não vou especificar no momento, eu vou novamente aqui para uma outra habilidade aqui, grandezas e medidas, que também está presente no campo aqui das grandezas e medidas, do terceiro ano, EF, Ensino Fundamental 03, MA, Matemática 22, habilidade, ler e registrar medidas de intervalos de tempo, utilizando relógios analógico, digital, para informar horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. Então, objeto de conhecimento, medidas de tempo, leitura em horas, relógios digitais ou analógicos, e a duração de eventos e reconhecimento nas relações unidades de medida e tempo. Então ele vem mais na questão no campo de calcular o tempo, uma atividade de educação física, ou até mesmo controlar o tempo e a realização de alguma atividade quaisquer. Aqui eu venho retomando aqui, só trazendo um exemplo para vocês, que ainda no terceiro ano ele vem com grandezas e medidas, ele vem para a probabilidade e estatística também, que é uma nova nomenclatura, e também é trabalhada no terceiro ano, e vocês observem que à medida em que o código alfanumérico vem, ele vai aumentando, ele vai aprofundando o nível de conhecimento dos alunos. Então, só para uma leitura simples aqui, EF, Ensino Fundamental, 03, terceiro ano, MA, Matemática, 24 é a competência que resolve elaborar situações, problemas que envolvem a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra e venda. Então, ela entra aqui na questão de grandezas e medidas, aqui no MA 25, matemática, habilidade 25 é probabilidade estatística, e a 26 também. Gostaria que vocês pudessem fazer análise, a leitura, bem como vocês, no material que vocês recebem, o currículo paulista, o caderno do professor e o caderno do aluno, ele vem com essas orientações. Então eu chamo a atenção aqui para que você, professor, você, professora, possa analisar a unidade temática,
a habilidade, o código alfanumérico e o objeto de conhecimento. Aqui eu tenho uma outra do 5º ano, números e álgebra. Mais à frente aqui eu vou aprofundando um pouquinho, só retomando aqui também, no 7º ano eu tenho números, álgebra novamente também, eu vou trazendo alguns exemplos aqui para vocês, e só para aprofundar um pouco mais, para concluir o nosso anos finais, né, novamente aqui no 8º ano eu trago números, álgebra, novamente, a geometria, grandezas e medidas e a probabilidade estatística. Então, só para retomar aqui, no nosso último quadro aqui, quando ele fala no 9º ano, na geometria. Então, eu tenho já o EF09, 09 pertencente ao 9º ano, MA Matemática, 17 é o grupo de competência, reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais, aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectivas. São os objetos de conhecimento, as vistas ortogonais de figuras espaciais, as figuras geométricas espaciais. E aqui no último, só para exemplificar, no campo das grandezas e medidas, o código alfanumérico EF09, 9º ano, MA Matemática, 19, a habilidade é resolver e elaborar situações, problemas que envolvem medidas de volume, de prismas e de cilindros, retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo nas situações cotidianas. O objeto de conhecimento aqui é volume de prismas e cilindros. E para finalizar, nós trazemos aqui a importância, acredito que este trecho aqui, ele é de grande importância com que você, professora, possa analisar que tipo de unidade temática, que tipo de habilidade, que tipo de objeto de conhecimento está organizado no currículo em que você utiliza. Por exemplo, se você é professor do 6º ano, você vai observar que durante o ano você tem 15 habilidades que desenvolvem números, 2 habilidades que desenvolvem álgebra, 9 habilidades que desenvolvem geometria, 9 habilidades e objetos de conhecimento que desenvolvem grandezas e medidas, 5 habilidades que desenvolvem probabilidade e estatística, além de unidade temática, objeto de conhecimento e habilidade. Então, no 6º ano, é um total de 38 habilidades, compreendendo 15 números, 2 álgebras, 9 geometria, 7 grandezas e medidas e 5 probabilidade e estatística. É importante eu saber isso de cor salteado? Não, porque a base e o currículo paulista, ele acabou de chegar para nós, mas é importante você saber a dinâmica e de que forma que ele se comporta até o 9º ano. Por exemplo, eu disse que a álgebra no 6º ano só tem 2. Olha lá no 7º ano, já tem os 6, no 8º ano já desenvolve 8 competências e no 9º ano ele cai para 4. E assim como grandezas e medidas ele tem 7, no 7º ano 5, no 8º ano 3, no 9º ano 2. Probabilidade estatística, nós temos aqui no 5º ano, no 6º ano já tem 5 atividades, 5 atividades, objetos de conhecimento ou habilidades já no 6º ano, e no 9º ano, que antes a importância era maior, para vocês verem que como houveram algumas mudanças em relação a alguns eixos, unidades temáticas, que são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística, e aqui eu trago aqui o total de habilidades existentes em cada uma delas para ano e série. E é importante
que você, professor, você, professora, tenha esse conhecimento para você poder trabalhar melhor as APs, poder trabalhar melhor as avaliações externas, poder trabalhar melhor quais são os conteúdos e as habilidades que são requeridas nesse ano e série. Então, aqui eu trago uma reflexão para você, o que se espera no final de cada etapa. Nos anos iniciais, espera-se que os estudantes tenham consolidado as aprendizagens anteriores por meio de práticas e ampliando a autonomia intelectual e a compreensão de normas e os interesses pela vida social. Nos anos finais, espera-se que os estudantes tenham retomado o ressignificado das aprendizagens dos anos iniciais e ainda um contexto de diferentes áreas que tenham ampliado e aprofundado um pouco o repertório. Então, a ideia aqui é que cada ano o aluno aumente e melhore e venha aprofundar aí o seu repertório de conhecimento, principalmente na área de matemática. Eu, antes de dar tchau para vocês, eu trouxe aqui um momento aqui de pandemia na sala de aula. Então, imagine que as aulas já retornaram, nós estamos no dia 7 de outubro, então aqui aparece a aluna. Professora, ela está usando minha máscara, isso no 6º ano. Aí outra aluna, professora, ela está tossindo em mim. Outro aluno, professora, ele disse que minha máscara é de camelo. Então, no 6º ano, só para nós já retomarmos e já relembrarmos aí, que no 6º ano, como algumas séries, os alunos têm por hábito, né, brincar um pouco, mas é importante sempre chamar a sua atenção para a área de matemática. Esta é a equipe da Secretaria que ajudou a construir o currículo paulista, essas são as referências. Eu agradeço a sua participação e te convido para a nossa próxima aula. Nós vamos falar um pouco sobre a estrutura e como você pode organizar as suas aulas no currículo paulista do 6º ao 9º ano. Espero ter contribuído de alguma forma com o seu aprendizado. Obrigado, até lá.